macacada! Vocês estão lembrados da Uga da semana passada? A Uga estava feliz semana passada porque ela tinha inventado a contação de história. Nessa semana, o que aconteceu com a Uga? Ela estava feliz e juntou a sua tribo e começou uá. E aí o outro maluco respondeu de lá uá. E aí sabe o que aconteceu? A Uga inventou a música. De lá pra cá, a gente nunca mais parou de ouvir música. A gente ouve música pra casar, a gente ouve música pra dormir, a gente ouve música pra tudo. E pra falar de música, eu trouxe um cara aqui que entende de tudo de música. O cara, ele gosta tanto de música que ou ele tá tocando, ou ele tá ouvindo, ou ele tá ensinando. É um cara demais. Então, senhoras e senhores, no Burlesco e Cabuloso de hoje nós temos nosso querido Daniel Daiben. Só vou retirar o tudo, hein, de música. Não, pô, a música é muito. isso? Mas é engraçado que a música ela é muito grande, mas você só começa a entender a música quando você enxerga ela pequenininho, não é mesmo? Simples, é fogo. Quando isso, você né? chega lá no tijolinho que forma todo o resto. Na semente da laranjeira, né, cara? Dentro verdade. daquela semente tem um laranjal. E a música é isso. Mas, cara, eu digo tudo que eu não entendo nada de música. Aí você fica com E essa aí impressão. eu chego perto dele e falo, não, o cara entende de tudo, ele sabe de tudo. Mas eu disse tudo também por causa de uma coisa. Você é um cara que trabalhou com música de mais de um jeito. Essa é a visão que eu tenho, né? Então você teve um momento que você estava na rádio, como Sim. locutor professor, né? Vamos dizer assim, que você... Aquilo já era uma consequência, né? Porque eu fui apresentador, locutor durante muitos anos sem fazer, se bem que sempre fazendo. Desculpa eu interromper, mas eu me lembro que quando lá na 89, quando eu ainda não estudava na Groove, não estudava jazz, nada, quando chegava uma notinha que o jornalista, sem falar mal do jornalista, do rapaz que estava escrevendo, que por sua vez estava trabalhando no lugar que ele tratava de um conteúdo que não tinha muita intimidade, e ele escrevia alguma coisa que era meio só para encher linguiça, meio vaga, eu já refazia, eu nunca li um texto, eu nunca li uma notinha. Você sabe quem na semana passada, Ed Vedder, eu falei, peraí, o que ele está tentando contar aqui? Ah, beleza. Então, você viu, o Ed Vedder, na semana passada, às vezes acho que estou lembrando que quando eles estavam boicotando a Ticketmaster, né? A Ticket, sim, as empresas sim. que... Enfim, um Eu exemplo lembro desse. Então, dessa mesmo história. quando eu ainda não era professoral no ar, explicando a linguagem musical, eu já tomava esse cuidado. Assim, Sim, e você já estava envolvido com a música, né? Tanto é que se você fosse uma pessoa que não ligasse, você ia ler a nota com aquela voz impostada de locutor que gosta de falar alô, meu querido ouvinte, e tinha passado. Que era o equivalente que eu fazia, aí já na Eldorado, que era uma rádio que as notícias não eram só de rock, eu pintava uma notícia de economia, uma notícia de futebol, e eu falava nome de time, Bayer Leverkusen, sei lá, nome de jogador errado, entendeu? É muito duro, a comunicação, cara. Existe eu lembro isso, eu sempre falava, o locutor, né, nos anos 90, o menino, ele sonhava, eu quero falar no rádio, porque ele achava legal, né, a voz dele sair no rádio, ter uma voz, mas espera aí, filho, você quer falar sobre o quê? Pois é. Porque senão você não vai falar, você não abraça tudo, falar, né? Então era muito comum, o cara se formava no Senac, ele queria se ouvir no rádio. Peraí, rádio do quê? De trânsito, de economia, de música, de futebol. Então eu sempre tomei esse cuidado de escolher um veículo onde eu estivesse tratando de um universo que eu domino um pouco, né? Cara, eu acho isso fantástico, porque a ideia desse podcast aqui, gente, é trazer gente que é apaixonada pelo que faz. Então, o Daniel é um cara que é apaixonado por música. Hoje em dia ele tem um projeto que é maravilhoso. Já vamos falar dele? Pode ser. Bora lá? Pode ser. Qual que será esse que você vai falar? Vanda. Vamos falar do Vanda and the Youngs. Yeah. Que vamos começar tirando o elefante da sala. AC/DC ou AC/DC? Nós somos brasileiros, a gente fala. Senão a gente tinha que falar Ramones. Ramones. Metallica. Eu lembro um locutor dele, ele queria. Tem um limite meio isso, supla, né? cara? Metallica. Você ouviu Metallica Enter Sandman? Cuss! Cuss! Entendeu? Tem tudo Quem bem, que esse cara Ramones, tá falando? Ramones, Metallica. Tudo bem, Van Halen. Né? Você tá aqui em Sampa, né? Vamos falar Van Halen. Então eu falo AC/DC. AC/DC. E na Austrália,
You know? Não sei. Ekadaka. Caraca, essa eu tô descobrindo agora. Ekadaka. Eles falam Ekadaka. Essa eu não sabia mesmo. É um apelido, acho que é como você chamar o Paralamas do Sucesso de Paralamas. Entendi, Então, saquei. Ekadaka. Caraca. Fate No More, FNM. E aqui, uma época, a galera falava o Fenemê. Vai ter show do Fenemê, que é o Fate No More, né? Engraçado. Olha isso, cara. Que... Língua, né, cara? A língua é música, né? Ela é mutante. Ela vai que vai, bicho. Isso é fantástico. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte. Você é um cara que entrou nesse buraco do coelho do AC/DC e foi até o fundão lá. Eu percebo isso porque quando você lançou agora essa semana... São 2 clipes, tem o It's a Long Way. São 4 músicas que a gente gravou ao vivo em estúdio. Eu não quis fazer overdub, gravar instrumento separado. Ao vivo, ou seja, valendo com o conforto da captação de estúdio, mas é ao vivo. São 4 versões muito cuidadosas e respeitosas, porque eu entendo que... É perigoso, é um vespeiro aí que se você tem que tomar um cuidado, né? E é um vespeiro com o fã, porque o fã é quase religioso, né? Fã de Kiss, fã de Beatles, fã de Los Hermanos. mas o fã, né? O fã é fogo, né? Então, você não mexer em música do AC/DC, mas eu falo o perigo de mexer não é o vespeiro do ouvinte, porque esse eu não tenho controle. Eu não posso controlar a mágoa do outro. Certo. Agora, eu estou falando de linguagem. O AC/DC, tecnicamente, é uma trama tão bem amarrada, ritmicamente, o lugar do contrabaixo, o lugar do Phil Rudd tocando bateria, que é muito comum as pessoas dizem, mas o Phil Rudd só faz... Primeira coisa, vai fazer. Ali. Primeira coisa, senta e faz. Não faz, né? O cara quer fazer uma viradinha. E por que ele faz aquilo straight, reto? Porque a guitarra não toca aqui, ó. O baixo toca aqui, porque ele conversa com o bumbo. Sim. Você que toca também, faça isso, essa marcação de tempo, faz. Quero ouvir mais o bass. A guitarra do AC/DC é sempre no contratempo, ó. 1, 2, 3, 4. Problem Child. Cara, é fantástico. É tudo no contratempo. Então, essa trama é muito séria e muito bem resolvida. Claro, Back in Black é no chão. Bam, tararã, tararã. Ainda assim, ele traz um outro fundamento, porque esse fundamento que eu estou falando de tocar, de um dos acompanhamentos fazer o contratempo, vem da lavoura, vem da plantação de algodão que originou o rhythm and blues, o jazz, esse posicionamento rítmico de ninguém. É muito respeitoso, né? O afro-americano, ele aprendeu na marra isso ali, né, cara? Você imagina, ele foi obrigado a trabalhar para o outro. Gerações e gerações que nasceram e morreram servindo, né? Esses caras aprenderam, claro, aprenderam por conta dessa... Não é só isso, né? Eles trouxeram essa herança rítmica da África, mas eu intuo, e não é só eu, livros de jazz, acho que até o do Hobsbawm lá, o História Social do Jazz, menciona isso, que esse comportamento, né? Não é o comportamento servil, pelo amor de Deus, mas aprender muito a se posicionar pelo outro, através do outro, na lavoura, os caras ceifando, colhendo algodão. Um ritmo de produção e manter aquilo funcionando. Isso, um pergunta e o outro responde. Tudo isso vem quente no AC/DC. Por quê? Uma banda australiana? Primeiro que é uma banda de escoceses que foram morar na Austrália. São imigrantes também. A família foi morar lá por conta de uma ajuda que o governo australiano dava para escoceses para formar a população. Eu imaginava que eles eram totalmente australianos. E aí depois... que eu fui descobrir que eles são nascidos na Escócia. Nasceram lá. E tem muita história. Eles são irmãos mais novos de uma família de 5 ou 7 irmãos. Tem ainda o George Young, que nós vamos falar já. Então, mas é uma banda de moleque escocês que foi morar na Austrália que ouvia música americana, afro-americana, rhythm and blues. Pergunta para o Angus Young, o que ele... Perguntaram esses dias para ele na pandemia, uma entrevista já com o Malcolm falecido. O que você ouve? O músico não ouve muita música. Ele já tá, né? Ele falou...
Aquela vozinha dele, ele falou, eu não ouço, mas quando eu vou ouvir, eu volto à minha infância. Então eu ouço Yardbirds, Jimi Hendrix, Elmore James, Muddy Waters, Rhythm and Blues. É o fundamento. Então, essa questão rítmica de como você distribui isso musicalmente é o respeito que eu tentei não perder ao fazer as versões. Então, eu recorri ao quê? A levadas rítmicas de outras músicas de R&B. Então, por exemplo, It's a Long Way to the Top, que é a última que eu postei no Instagram e no Facebook, no Instagram do Venda and the Youngs e no meu, no Daniel Daimei. Gente, tá aqui embaixo na descrição e vai aparecer na tela aqui também. Perfeito. Tá lá, é o que eu postei. Toda quarta vão sair 4 músicas. It's a Long Way to the Top, se você for ouvir lá, você vai notar que é a levada de bateria de Superstition, do Stevie Wonder. É do Stevie Wonder? Não. Ele recorreu a alguma coisa, que é um 4-drop. O bumbo no 1, no 2, no 3 e no 4, acentuando o primeiro tempo. Olha esse acento no 1, que a música eletrônica não traz se o cara que está produzindo música eletrônica não tivesse conhecimento. Porque a música eletrônica geralmente vai ser tudo bum, 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 bum. O cara tocando isso na linguagem, o primeiro tempo, que é o James Brown, já pedia isso para a banda, o primeiro tempo é acentuado. Por isso que o James Brown conta. Ele não conta 1, 2, ele fica 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu peguei essa levada, peguei um riff de sopros de uma música do Al Green chamada It Ain't No Fun to Me. Por quê? Por que eu recorri a ela? Porque, coincidentemente, eu estava no ônibus um dia indo para Vila Leopoldina, ouvindo umas músicas. Eu estava caçando, ouvindo o Al Green ali, umas coisas, e eu falei, olha, além dessa música tem um riff de sopros que me serve, ele começa a letra cantando Driving down the highway, que é a mesma lei se dizer Driving down the highway, going to a show, só que o Al Green é outra história, fala Driving down the highway, just waiting in the rain, esperando na chuva. Isso não é bom, isso não é tão. Então é por isso que você colocou essa quarta, porque o AC/DC ele fica na tônica a vida inteira. O quarto grau, isso! E ainda essa mudança do acorde, eu falei, pô, tá permitido. Mas, cara, é tão legal fazer versão. Quando você faz versão, não é querer fazer. Não é querer Foi a primeira coisa que eu percebi, cara. A hora que entrou ali. Mudou. Da onde que ele tirou isso? Eu fiquei pensando. De algum lugar de excelência, que não sou eu. Imagina, eu não sou compositor. E só funciona porque você tá falando a mesma língua. Sim, a mesma linguagem, a mesma língua. Isso, cara, é uma coisa que eu percebo. Eu não sou compositor, eu sou muito mais intérprete, um intérprete muito cuidadoso do que compositor. Eu devo ter umas coisinhas lá, tem ali, mas espremer não é a minha índole, né, compor. Mas sim a seriedade de interpretar a história que o outro escreveu. Agora eu vejo que os grandes compositores, se você perguntar para eles se eles inventam alguma coisa, eles falam que não. Pergunta pro Johnny Alf, falecido já. Como é que ele falava? O Johnny Alf falava assim, imagina, monstro, cara, precursor da bossa nova. O João Gilberto pegava um ônibus no Rio para ver o Johnny Alf tocar aqui no hotel em São Paulo. Johnny, o que você inventa? Não. Tá tudo inventado. Tá tudo inventado. Aí você chega no Tom Jobim, tem uma entrevista no Jô Soares, acho, perguntando: Tom, você é um dos maiores compositores do mundo, não sei o quê, taranã. Como é que é isso? Ele, imagina, a gente vai imitando, a gente vai pegando umas coisinhas aí, imitando os passarinhos. Vila Lobos mergulhava na floresta com um gravador de rolo para gravar os passarinhos. Aí quem entende de passarinho, canto de passarinho, você vai ouvir não sei se é sinfonia ou não manjo de música de concerto, mas algumas peças de Vila Lobos, quem manja de passarinho consegue ouvir. Olha o Bem-te-vi, olha o Sanhaço, olha o Saíra Sete Cores. Que é você pegar, trazer para você, passar por você e transformar numa coisa nova, entre aspas. Você pode pegar qualquer peça. Eu falo peça? Eu não estou falando uma peça de concerto. Você pode pegar qualquer peça de excelência. Vamos falar uma peça de excelência? Angel of Death, do Slayer. Que o cara escolhe um ritmo para contar uma história. Angel of Death, ele está falando do Joseph Mengele, não é? Auschwitz, the man of pain, the way that I want you to die. Slow death, immensely.
Tem uma coerência aí. E tem toda uma história. Por que esse ritmo, por que o Slayer toca nessa velocidade, falando rapidamente, quase sem melodia, a não ser o grito do Tom Araya, né? Ele tinha o Judas Priest, que com certeza ele pegou do Rob Halford, do Judas Priest. Por que aquela levada... Isso não é uma levada de heavy metal. Essa levada é porque eles moravam num bairro chamado Bay Area, a área da Bahia. É San Francisco ou Los Angeles? Não... E agora? San Francisco? Google. San Francisco, eu acho, né? Bay Area. As bandas que nasceram lá. Megadeth, o Metallica, que era praticamente a mesma coisa, o Mustaine, Slayer. Porque esses caras viviam num ambiente onde tinha as bandas de hardcore, não é? O DRI, SOD. SOD acho que é Nova York, mas enfim... Aquele ritmo, isso aí veio do hardcore. Aí os caras gostavam de metal, começou a dar o crossover. Então é tudo muito natural, né, cara? Ninguém inventa nada. João Bosco. Perguntei pro João uma vez, João, como é que é? Eu sabia a resposta dele. No camarim, eu falei, vou te perguntar essa, né? Que fazia um programa que eu entrevistava as pessoas ao vivo, no Bourbon Street e tal. E eu sabia, como eu sabia mais ou menos a resposta, eu perguntei para o público poder ouvir. João, como é que você cria? Ele falou, não, eu nunca sento e falo, agora eu vou inventar uma música. Eu estou sempre estudando alguma coisinha de alguém, um Ray Charles, um Coco, não sei o que, e sai. Aí ele exemplificou como que ele compôs o Brinquedo de Papel Machê, que é basicamente uma levada de bolero que fica fazendo 1, 6, 2, 5, 1, lá, uma progressão de acordes que vem... Tá em tudo, né, cara? Tá no rhythm and change, no jazz, no samba. Louro do Mar! Festa do Sol, ele falou que tava na casa dele, acho que a esposa, ou não sei se a mulher do Aldir Blanc também, tava ali fazendo uns brinquedos de papel machê e ele começou a fazer a letra, mas estudando uma sequência de 1, 6, 2, 5, 1. Olha isso. Ninguém inventa nada. Você inventa o quê, velho? Aliás, tem um material tão grande para você... Pois é muito vasto tudo. Que qualquer coisa que você vai se aprofundando, as portas que vão se abrindo são tão imensas que, assim, você pode passar a vida inteira num celeirinho ali, num lugarzinho. Vai ser muito grande, vai ser muito vasto. Claro. Mesmo ali sendo bastante específico. É isso que é fantástico. Exato. Por exemplo, Paco de Lucia. Você não vai ver o Paco tocando um metal melódico. Mas você não vai ver o Kiko Loureiro, que é um puta guitarrista, tocando samba. Agora eu vejo que ele mostra, faz, mas não é a linguagem. Não estava acostumado, porque não dá para abraçar tudo. Não dá. Agora, provavelmente deve ter alguém pensando aqui na nossa divagação, na nossa argumentação. Pô, então você está dizendo que ninguém inventa, você só rouba as coisas dos outros? Peraí, vamos falar que o material que você usa para fazer música ou para fazer qualquer coisa. Uau, essa parede que está aqui atrás. Pois é. Você observa alguma coisa de excelência na natureza ou que alguém já tenha feito e você adequa aquilo. Não, e eu vou a conversa que nós estamos tendo, desculpa, você decorou o que você vai falar agora? Não. Você tá criando um texto conforme a gente tá batendo uma bola aqui. Mas nós estamos usando que recurso? Nós estamos inventando palavra? Não, a gente está dentro do português. A música é isso. As palavras já existem. A palavra... Você inventou a palavra? Existe o autor da palavra caibro? O autor da palavra xícara? O autor da palavra microfone? Não tem. Raramente pode ter uma palavra que você sabe, fulano inventou, porque era um contexto ali, um cientista teve que dar um nome mas é muito específico. Algo, é muito específico. As palavras são construções coletivas. Pois é. E a música é igual. Deletar, há 20, 30 anos atrás, ninguém faria ideia do que quer dizer deletar. E hoje em dia, a criancinha que está aí já sabe o que é o deletar. Cara, mas é isso, mas aí o venda é isso. Isso, então, mas venda... eu não saí do venda ainda. Tá porque você falou o negócio do respeito à tradição da música negra americana, da lavoura. E eu queria perguntar, vou cutucar aí para saber a sua opinião de verdade, porque existe hoje em dia uma polêmica de apropriação cultural, certo? Só que, bom, eu vou deixar para você responder e aí depois eu falo qual que é a minha visão disso aí. Manda. O que é que você acha, por exemplo,
o AC/DC mesmo, se a gente for considerar nos padrões de hoje, eles se apropriaram de uma música negra para fazer a banda deles. Correto ou não? E aí? Vamos problematizar. Eu só tenho perguntas. Primeiro que a gente está se expondo publicamente e eu vejo que tem algumas reflexões e discursos bem amadurecidos em relação a isso, né? Eu fico meio ouvindo porque estou aprendendo. É assim que vocês gostam, né? Então, por exemplo, a Djamila vai assistir esse vídeo, uma pessoa que é preparada para falar sobre esse assunto, ela vai ficar de olho em qualquer deslize ou pessoas que têm esse fundamento. Então, eu vou fazer algumas perguntas para a gente refletir também, porque eu estou aprendendo. Vamos lá. Primeira coisa, parece que eu ouvi esse assunto no ar, que quando se fala disso, que os caras arrumaram um bom pretexto e argumento, que a apropriação cultural, você pode usar esse termo quando é o opressor sobre o oprimido. Isso, então, o que se diz. Então, quando é o contrário, não vale. Então isso aí é uma forma de enxergar. Beleza, então quer dizer que se eu fizesse uma reflexão aqui assim, você está falando que o AC/DC se apropriou do rhythm and blues, os Rolling Stones, o Led Zeppelin ouviram o rhythm and blues, que é uma música, né, afro-americana, então eles se apropriaram. Então quer dizer que, considerando isso, que só vale quando é do opressor contra o oprimido, então eu já não poderia fazer uma reflexão assim, então o jazz ele nasceu ali, aquele canto, né, o spiritual, o blues e as canções de trabalho nasceram na lavoura, mas o jazz se consolidou de fato como grupo e como música quando aqueles trabalhadores tiveram acesso aos instrumentos do senhor da fazenda, que eram instrumentos de música europeia. Estou perguntando, tá? Piano, saxofone, contrabaixo acústico, trombone, trompete. A bateria é o único instrumento inventado nos Estados Unidos nesse contexto. Existe uma tese do Daniel Glass, que é um menino, um baterista, ele tem um DVD explicando isso, que ele mostra o nascimento da bateria, porque antigamente era um cara tocando uma caixa de pé, o outro com o bumbo, igual fanfarra, na praça, na Congo Square, em algum momento, não sei se é o Papa Joe Jones, algum deles falou, peraí, deixa eu sentar essa coisa aqui, eu toco isso sozinho. Mas então a pergunta então quer dizer que, quando esse cara tocou o instrumento do europeu para ajudar a construir o jazz, que é o instrumento lá do opressor, pois é. Então não pode. Agora, peraí, bicho. Então, o cara que construiu o piano, o cara que inventou o saxofone, são todos opressores? Eu não sei, eu não conheço, eu não sei da vida desses caras. Então vamos lá, vamos tentar. Esse raciocínio é um perigo. Não, então, bom, eu entendo o teu receio de chegar aqui e sei lá, dizer alguma coisa que seja aí politicamente incorreta. Porque não está maduro, porque eu estou tentando... não, é uma discussão que está em jogo ainda, e eu acho que ela tem dois lados. Eu acho que é importante haver a discussão, só que eu tenho a impressão de que a cultura é uma coisa que pertence à humanidade. Ela, se não é muito dono dela, ela vai que vai. Então, você tem... Não, e eu vou usar, para justificar o que eu estou falando, a influência da cultura grega na cultura romana clássica, que foi completamente adaptada, né? Eles pegaram tudo e fizeram uma adaptação... um mashup. Isso, e a gente usa isso até hoje, e é uma coisa que eu acho que cultura, a gente está falando... de música, de cabelo... De comida. De vestimenta, de fala. Cultura é um negócio tão amplo que ela acaba se misturando. Eu entendo assim, a apropriação cultural. Quando você diz, sei lá, uma loja de magazine famosa, por exemplo, chega e pega um estilo de roupa para produzir em série. Isso aí eu entendo como uma apropriação cultural. Tipo assim, coleção camiseta dos Ramones na Riachuelo. Não é nem isso. Isso também, mas eu acho que aí ela é num nível menor. Eu diria, por exemplo, sei lá, se a Renner resolve colocar turbante à venda. Tá. Então você está pegando uma coisa que é específica de uma cultura, está transformando isso num produto e está colocando à venda... Tá.
simplesmente pelo fato de ser um produto à venda. Agora, quando o AC/DC escuta toda aquela vastidão de repertório, se sensibiliza com aquilo aquilo. mexe. Isso. Porque eu falo isso porque isso acontece comigo, lógico que de um outro jeito, mas eu ouço muita coisa que cara, eu gosto, e aí eu ouço aquilo e me dava o dedo coça pra querer tocar, mesmo sem saber de onde veio, de quem que é. E eu não tô querendo me apropriar de nada de ninguém. Eu sou gente que gosta de música, e eu acho que a discussão ela se perde porque as pessoas começam a levar isso de um jeito como se a humanidade tivesse apenas, sei lá, 1 século de existência. Isso. Quando a gente tem uma história de 5 mil anos de cultura registrada, 7 mil anos de cultura registrada. Desculpa, pro Gilberto Gil, que é um cara que é um estudioso do bagulho dos ritmos, tudo. Tem um videozinho que ele tá com o Ben, com o filho dele, o Ben Gil, explicando não adianta nem me abandonar, que parece que é um reggae, mas ele fala é um shuffle, que o shuffle é do blues, tadum, 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 tadum. Não adianta nem me abandonar. E ele mesmo menciona o Gil, um afrodescendente, ele fala o shuffle é saxão. Olha isso. Calma lá. Tudo bem que esse shuffle, esse sentimento que a gente ouve, que é do jazz, ele veio da célula, que nem tinha esse compasso, mas a coisa cartesiana acabou escrevendo, que vem do afro, lá que vem do outro lado do oceano, que é o 12, 6x8. Em algum lugar, que eu não sei dizer, não tenho esse conhecimento, atravessou nos navios negreiros, foi lá para a América. Mas o próprio Keith Richards também fala uma coisa dos Stones. Quando eu era moleque e eu ouvia os discos de Rhythm and Blues, alguma coisa ali me lembrava muito o violão que os meus avós, que são irlandeses, celtas, tocavam. Aí por que aquele metal europeu, Iron Maiden, Powerslave, por exemplo, tem um shuffle aí? Então, velho, não tem como, é tudo, tem um puta caldeirão. Eu acho assim... Eu ia falar assim, depois que inventaram as canoas e os navios, cara, acabou ninguém... a gente... Agora, e outra, quando agora, você visita não é nem lugar... isso, é antes, porque quando o Homo sapiens saiu lá do sul, do continente que nem se chamava África, e foi subindo, essa é a tese mais última, né, mais comprovada, né, mais aceita... Sim. E vai subindo para a Europa e vai espalhando. Meu, ali já começou, Estamos levando a cultura, estamos espalhando tudo. Agora, não tenho dúvida de que tem alguém ouvindo e falando agora. 2 brancos falando. E... A gente pode refletir. Segundo ponto. Claro que há um pêndulo na humanidade. Nós estamos vivendo um momento que essa discussão oportuna veio à tona. Estava mais do que na hora de vir. Há muito tempo já a gente para estava o quê? precisando. Para que isso futuramente não seja um assunto, né? Porque tem que sanar, beleza, mas nós estamos vivendo... Fechamos a conta aqui, acertamos aqui, tá todo mundo entendeu que racismo é uma burrice em vários níveis, beleza? Então vamos seguir. Agora, não chegamos, estamos longe ainda de chegar nisso. Agora, independente disso, mesmo nesse momento que o pêndulo tá nesse momento que isso está efervescendo, e é positivo que efervesça, é possível que a gente tenha discernimento de reconhecer que, por exemplo, eu estou lidando com isso com afeto, que eu tenho afeto a isso. Peraí, isso aqui é diferente de um cara que execra o outro. Caralho, eu tenho afeto, eu me rendo à linguagem do jazz. Quando eu vou montar minha banda num palco, mesmo que é um show de rock, eu tô me posicionando igual músico de jazz. Eu não quero usar monitor no palco, retorno no ouvido. Eu quero todo mundo se ouvindo. Com quem que eu aprendi? Então, bicho, tem que ter esse discernimento. Eu sou devoto disso. Eu não tô falando... pelo contrário, né, cara? Então... Pois é. Puta, se você não pode nem promover as coisas que você gosta, então eu não sei como é que nós vamos aí, pra onde vai, né? Falando de apropriação cultural, vou falar de apropriação religiosa. Olha só que beleza. Essa nossa camiseta... com a estampa do Carlos Ruas, maravilhoso, que faz muitas tirinhas sobre religião.
E essa é uma camiseta da Doppel Store. É uma loja especializada em produtos para pessoas que gostam de ciência. A Doppel é uma loja que apoia canais de ciência no YouTube, canais de divulgação científica e promove essas camisetas legais aqui para você. Então corre lá, compra a sua, ajuda a gente aí, porque isso é o que vai mudar o Brasil. Você se preocupa com o Brasil, quer mudar o Brasil? Você vai mudar o Brasil através da educação. A gente começa de algum lugar, a Doppel está fazendo o papel dela, ajudando a Doppel, você está ajudando um monte de canal legal de divulgação científica. E aqui um pouquinho de apropriação religiosa, somos todos protegidos por Lúcio. Eu sou protegido pelo miojo. O Deus do macarrão, né? Não tem o Deus do macarrão, tem a igreja. Sim. Deus do macarrão. Religião, você é uma coisa que influencia bastante, eu acho, a música negra. Né? Eu ouvi bastante, uma época, negro espiritual. Negro spiritual, né? Que era aquela coisa de Igreja Batista dos Estados Unidos, e é sempre... O inário, né? Os hinos. Ali tem pergunta e resposta. Sim. Quando você ouve um tema como Moaning, por exemplo, que é uma composição do pianista Bob Timmons, foi gravada em 57 ou 58 pela banda do Art Blakey, batera, o pianista e compositor. Moaning tem elementos do spiritual fortíssimos, porque ele pergunta, é como se ele perguntasse e o fiel responde. Aí botaram letra nela posteriormente. Acho que foi o John Hendricks, que não é parente do Jimi Hendrix porque é com CK no final. O cantor fez letra. Algumas traduções em inglês de músicas do Jobim foram feitas pelo John Hendricks. E ele fez a letra para Moaning. Eu acho que é dele. Que ele fala, Every morning faz me moaning. Toda manhã você me flagra moaning, né? Murmurando, gemendo, rezando, né? Chorando. Because of all the trouble I see, everybody knows I'm moaning. Yes, Lord. É uma reza, e é um tema que nasceu instrumental, com elementos do Negro Spiritual. Não, eu acho fantástico a evolução disso. E aí depois você chega, né? É a impressão que eu tenho. Posso estar falando uma bobagem imensa aqui na frente do professor, mas enfim. Você chega, a hora que isso se torna um pouco mais pop, vira tipo aquela coisa do James Brown. Sim. Né? Que é muito, isso, assim, para mim isso é muito claro. E o outro cara que também se esbaldou na música religiosa foi o Elvis. Eu tenho um CD imagino que seja um compilado, né, póstumo, mas com todos... Só de hinos. Só de canções religiosas gravadas. Que legal. E tem até Amazing Grace, que é a mais conhecida, né, mais conhecida, mas é de uma riqueza emocional e sensibilizada. Assim, E você imagina, o Elvis, eu tive a oportunidade de conhecer a cidadezinha que ele nasceu, que é Tupelo. Tupelo, é tipo Tibiriçá, perto de Bauru. É muito pequenininha. E lá, não sei se até hoje tem a casa onde ele cresceu, eles vendem o exemplar, eles imprimem até hoje o exemplar do jornal local do dia que anuncia o falecimento dele e tal. Olha só. E eu me lembro, é um lugar muito pequeno e Tupelo é perto de Memphis. E Memphis, o estúdio da Stax Records era o único lugar que ele era um cinema alugado que se transformou no estúdio, era um centro de convivência. Era o único lugar naquela região onde brancos e pretos tocavam juntos. Olha isso. E tem uma banda que resume isso, que me arrepia, que é a minha banda de aprendizado, porque ela nem é tão complexa, é uma banda muito simples, que é o Booker T and the MGs. Booker T. Jones, preto, de Memphis. O Al Jackson Jr. batera também, e dois brancos, Donald Dunn no baixo e o Steve Cropper, vivo ainda. Isso, na guitarra, em 63, eles são os caras que desenharam a música pop junto com a Motown, só que era Stax. Eles eram a banda da Stax, ou seja, eles ficavam 24 horas trabalhando. Eram o staff gravando para os cantores, mas eles têm um trabalho instrumental animal. Olha, é música que a gente já ouviu em filme, Green Onions é a mais conhecida, né? Caramba, gente, eu fico meio sem palavras aqui, porque
O homem é uma enciclopédia, ele Pelo fala amor. de tudo, ele cita lugar, ele cita a pessoa, ele cita... Sério, Daniel é professor há muito tempo, ele era professor... Nunca quis ser, não, hein, bicho? Ele era professor na Rádio Eldorado. É verdade. Ele tinha um programa maravilhoso, chamava Salas... Foi aí que eu te conheci, inclusive, na Sala dos Professores. Eu coloquei lá na Eldorado e, de repente, o cara... presta atenção no baixo. Eu falei, nossa, o locutor sabe o que é baixo? Fiquei surpreso. Não, de verdade, porque eu tava dirigindo o carro, né? E eu falei, nossa... Eu já tocava um pouquinho na época com banda e tal, e aí o locutor me fala de baixo. Presta atenção nesse baixo aqui, que ele tá respondendo, não sei o quê. E aí eu fiquei, assim... Pelo amor. Impressionado que legal com você aquilo. falar isso. Que eu sempre tive receio, por exemplo, eu ia no aniversário, ele é locutor, eu falo, nossa, que vergonha, ele vai pensar que eu sou... Aí você, não sei o quê, 3h30, liga agora. Não, eu nunca quis ser locutor. Eu sempre quis usar o recurso para passar algum propósito. Mesmo que fosse distribuir um ingresso para o primeiro que ligasse. Tudo bem, mas eu achava isso muito pouco. Tanto é que eu fui mandado embora da 89 FM em 96. Caramba! Porque naquele momento em que eles estavam tentando fazer algumas alterações de grade de programação e de conteúdo para voltar ao quarto lugar, você imagina o que é uma rádio segmentada, que é rock, ficar em primeiro e quarto lugar, você tem que enxugar alguma coisa, porque é uma cidade que tem um público vasto. Você vai concorrer com... Na época era Transamérica, Jovem Pan, a Transcontinental, que era o pagode, né, explodindo na época. Então eles tiveram que fazer esses esforços e não cabia uma pessoa como eu lembro o Fábio Massari também... Dançou, todo mundo saiu fora. Ele não foi mandado embora, ele cansou e saiu fora, mas eu fui mandado embora porque ele, por exemplo, chegou uma época lá que se chama desanunciar a música, né? Anunciar é quando vai tocar, quando já tocou você desanuncia. Você ouviu não sei o quê, tananã, depois do intervalo, você não chegou a um ponto que era tão diluído e tão rápido, locutor, que não era para falar nem o nome da música. Você ouviu Green Day, Pearl Jam, Soundgarden, liga pra cá, 2526543, daqui a pouco... Fala, não, aí não é para mim, velho. Aí eu fui trabalhar na Brasil 2000, depois Eldorado, e faz 11 anos que eu saí do rádio. E você ouve rádio ainda? Não, eu não ouvia nem quando eu trabalhava. Engraçado isso. Engraçado. Eu escuto rádio até hoje. Não ouvia, e não é não é um preconceito, é porque também tem uma coisa, eram 4 horas por dia, é muito maçante, cara, você ficar ouvindo aquele ritmo de rádio, de vinheta, propaganda, não sei o quê. Uma coisa que cansa. Eu lembro quando eu ia jantar no lugar, eu falei, meu Deus, cara, parece que eu tô no trabalho. Desliga um Tanto pouco. É que e não é raiva de rádio, porque é o lugar que me fez ser o que sou. Né? É um puta de um veículo. A rádio é um poder, né? Uma companhia, né, para as pessoas. Sim, não, rádio, a gente aqui em casa escuta todo final de tarde. Né? A gente escuta 89, basicamente, porque... Tá lá o Tatola, o Maia. O Tatola é a pessoa que me botou no ar. Não, então, e eu queria falar disso, porque esses dias o Tatola estava entrevistando a Luísa Posse, filha a cantora. Da Zizi Posse. Sei. Né? E aí ele soltou uma coisa que eu fiquei bastante curioso, que ele fala assim, ele não consegue, hoje em dia, ouvir um disco inteiro. Né? Tipo, para ele essa fase já passou. E eu queria saber de você. Você escuta música, você senta para ouvir, como que você passa... Qual a sua relação hoje em dia com a música, com as plataformas digitais? Como que você consome música hoje em dia? Tá. Como eu lido 24 hours a day, tipo o dia inteiro com essa coisa chamada música, e quando a gente tem a música, a gente traz a música pra gente, né? Ela é uma... Você já viu, tem até uma teoria, o Rick Beato, né, aquele youtuber, ele fala que se você já pensou, de tanto você ouvir uma música que você tem ela na sua cabeça como um fonograma, você fica em silêncio assim, ó. Você escuta. Eu tô ouvindo agora We Are The World. We are the world, we are the children. Provavelmente eu esteja cantando no tom correto dela. Isso é louco, é neurológico, né? Então você liga lá, posso ter errado o tom, talvez eu tenha cantado no tom que é confortável para mim, mas a gente tem tudo aqui. Consegue reconstruir olha que ela loucura, na cabeça. Você consegue ouvir, então, por exemplo, eu sou um cara, eu não preciso de iPod, eu já ouvi tanta música, né, de dispositivo, porque eu já fico ouvindo as coisas que o meu cérebro registrou. E como eu lido com isso o dia inteiro, então raramente eu ouço, eu sento, você falou o álbum inteiro, eu sento para ouvir um álbum, uma música inteira. Porque, por exemplo, eu falo para os meus alunos, eu falo, essa música aqui, eu estava ouvindo ontem, Stanley Turrentine, que é um saxofonista da Blue Note dos anos 60, fazendo um tema
que chama Dr. Feelgood. É um blues, um slow blues que tem um caminho harmônico muito interessante. Ele tem algumas surpresas que não são comuns do blues tradicional, anos 60 já. E eu estava dando aula, por coincidência, dei aula para 2 meninos no mesmo dia, usando a mesma música. Eu falei, cara, isso é um abacateiro. Vamos trepar nesse abacateiro e pegar uns abacates. Vai com aquele toco com uma lata de leitinho, pega 3 abacates, que é o quê? Pega uma frase dessa, aprenda essa palavra para você usar em outras músicas, em outros contextos. Então, quando eu ouço uma música, velho, eu não preciso comer aquele abacateiro inteiro. No meu caso, isso aqui. que eu ouço desse jeito, eu ouço tentando aprender algo. Agora, ouvir ludicamente, né? Como entretenimento. Ou isso é louco, né? Porque o entretenimento é uma das facetas da música. O problema da humanidade, eu acho que a música foi resumida a entretenimento, então, né? Eu acho, cara, discordando um pouco de você, que eu acho que existem alguns jeitos de se consumir música e um delas é o entretenimento. Uma delas, né? Mas é o vigente, né? Mas, então, eu acho que o meu sentido de entretenimento é diferente do... Porque quando eu digo entretenimento, eu tô falando de você ouvir a música. De verdade, exatamente. Você colocar um fone de ouvido ou um aparelho de som, você... e se entreter com aquilo. Você tira os outros estímulos e você vai... Você vai no cinema assistir um filme, você vai sentar e vai assistir um filme. Eu falo, você não chega numa padaria, na Galeria dos Pães, Lareira, na Casa Verde, na Casa Verde. Você não senta na padaria e, olha pessoal, dá um tempo não. Pode continuar conversando que tem um grupo aqui agora, eles vão encenar um trecho de Hamlet agora. Exato. Não, agora fica tocando ali o Phil Collins, a Zélia Duncan. Eu falo, bicho, é um desrespeito com eles, porque eles estão contando uma história e você não está ouvindo. E naquele momento eles estão atrapalhando. É só ruído. É puro ruído. Então, não é disso que eu estou falando. Estou falando de entretenimento consumir mesmo. aquele fonograma. Sim. Né? Então, eu pratico desse jeito hoje em dia, né? Você se dá esse tempo, faz isso. Não, na verdade eu conquisto esse tempo no meio dessa loucura que a gente vive e consigo ali sentar e porque é isso mesmo, que a gente perde muita coisa quando tá nessa bagunça. Imagina, você não lê... Cara, é um mundo, como é que é, multitexto, né? Porra, eu lembro, eu ficava... É engraçado que o nosso cérebro também se organiza para se preservar dos ruídos. Lembra que quando começou a aparecer, por exemplo, BBC Brasil, você está lá no Facebook, uma matéria me interessou, aí no meio da matéria você ficava incomodado porque aparecia, além de anúncios, apareciam subtítulos de matérias que se parecem com aquela para você ler. Eu ficava incomodado. Olha como o cérebro é incrível. Eu não estou me recordando de ficar incomodado nos últimos tempos, porque eu acho que o meu cérebro aprendeu a já não olhar aquelas frases que estão no meio. Então, esse é um exercício que pode ser feito com música. Agora, esse exercício que é magnífico, eu pretendo fazer mais. Eu lembro que até comprei monitor de referência, né, para mixar na pandemia, e eu voltei a ouvir música dignamente, de parar. Deixa eu ouvir uma música inteira. Agora, fiz muito. Por exemplo, quando eu descobri Pink Floyd aos 16 anos, eu comprei um por um. Não foi na ordem, mas eu comprei um por um. E eu me lembro de, depois do almoço, por exemplo... Imagina, meu pai trabalhava 2 horas da tarde, eu me lembro, o almoço era 12:30, 5 filhos em casa, mas 12:45 eu deitava e ouvia o Atom Heart Mother inteiro, de olho fechado. Alguma coisa eu estava aprendendo ali, né, cara? Porque e fazia isso com os discos. Um jeito de você consumir aquele conteúdo de um jeito mais direcionado, vamos dizer assim. Contemplativo. Certo? Agora, gente, vamos falar rapidinho aqui da Ócio e Café. A Ócio e Café é a empresa da Vic, que faz essas canecas com essas mensagens um tanto quanto... Carinhosas e divertidas. Olha só que bacana. Né? Você chega para uma reunião para o teu chefe assim, tá tudo bem, ó. Aí você dá um golinho no seu café, né? Olha que beleza. Então, gente, visita lá no Instagram a Ócio e Café e compra uma canequinha bonita. Tá de presente, gente. Eu dei uma... Essa que tá com o Daniel, eu comprei uma para minha ex-esposa agora. E ela, quando ela abriu, ela falou, gente... ela não sabia se ela gostava ou se ela não gostava. Mas foi uma experiência bacana. Então, faça isso você também. Compre a sua caneca lá na Ócio Café. Tá certo?
Você tá arrumado, hein, bicho? Que bom. Tô tentando, mas cara. Isso. É isso, cara. Fazer com capricho qualquer coisa. Por exemplo, você falou da gente fazer esse trampo aqui. Eu demorei para a gente arrumar direitinho a data, mas eu quis... Primeiro eu fiz todo o cronômetro do tempo que precisaria para vir aqui à tarde para a gente celebrar isso, né? Tô falando de ser arrumado na vida, né, velho? Eu lembro que o Gil, por exemplo, alguma vez eu fui fazer um trabalho uma tarde com ele que eu ia entrevistá-lo e tal, e aí comentei com um ex-diretor de rádio, que olha que bonito, é o cara que me mandou embora da 89, porque ele tinha que, não era ele tinha que me mandar embora. Depois ele foi meu diretor na Eldorado, Luiz Augusto, e ele me contou, Daniel, você sabe que você está falando isso do Gil, porque eu achei ele muito regrado. E eu lembrei que quando eu fiz um trabalho na USP, ele falou, o Luiz, quando era moleque, o Gilberto Gil ele foi fazer um trabalho na rádio nosso, de aluno, estagiário, e ele chegou meia hora antes, porque não interessa se você vai tocar pro Kofi Annan na Carnegie Hall ou vem aqui. Eu falo, eu botei uma coisa na minha vida, meus amigos sabem, qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida, se eu assumir fazê-la, eu falo, é o Carnegie Hall. Sabe o que é o Carnegie Hall? É uma sala de concerto em Nova York, onde tocam os grandes nomes. É o objetivo de todo músico. É chegar lá no... Carnegie Hall, né? Então eu falo, tudo que eu vou fazer é Carnegie Hall. Se eu tô aqui hoje, eu tô aqui. Carnegie Hall. Obrigado. E não tô falando isso pra bosta nenhuma, né? É porque isso é pra nós, cara. Porque se você faz isso com tudo... Você não tem surpresa, você não tem nenhuma tensão nesse sentido na vida. Eu vou dar o exemplo do que eu estou tentando falar. Quando você faz de qualquer jeito uma coisa, porque você está esperando o grande dia para fazer direito, você vai se fuder nesse grande dia. Quer ver só? Eu gravava uma época na TV Cultura, um pacote, era uma série de... Era uma cabeças de apresentação. Era do Itaú Cultural... que era veiculado na TV Cultura, eu recebia da Cultura, só para ver. Hoje vamos ver tal banda, né? E com o chroma key ali atrás, a tela, né? O Itaú Cultural, Então você vai uma tarde para a Cultura para gravar 12 cabeças, você vai uma camiseta para cada, né? Vai lá trocar de roupa com as meninas lá, tal. Um dia, e eu sempre achei que lá era um pouco assim o pessoal meio de leve e aquela coisa, né? O funcionalismo público, né? É uma pena isso, mas eu senti esse clima. Um belo dia eu cheguei para gravar essas cabeças e eu falei, nossa, que alguém falou comigo, não sei o que, o teleprompter tem que trazer porque até meio-dia e meio, não sei o que. Eu falei, pô, o pessoal tá regrado hoje, o que está acontecendo aqui? Eu falei, não, é que hoje é a gravação do piloto da Marília Gabriela por Roda Viva, que ela apresentou num pequeno período. Sim. Eu falei, tá, então olha que coisa. Todo dia você leva a vida meio assim, né? Meia boca. Varre o quintal de qualquer jeito. O dia que a celebridade ou a autoridade vai passar no quintal, esse dia, como você não treinou isso todo dia, esse grande dia é uma bosta do dia. Vai sair de qualquer porque você jeito. não treinou. Não, fora que você perde a oportunidade de viver todos os dias de um jeito muito... Puta que pariu, né? Esse dia não volta mais, cara. Todo dia tem que ser intenso. Exato, mano. E aí eu queria falar, como já que você falou que não volta mais, eu queria puxar de você aí suas histórias com celebridades do rock e do pop e do jazz. Tá, vamos fazer e meio... o Pizzarelli. Tá bom. E o Ozzy. Tá. E manda todo mundo... Porque, gente, vocês não têm ideia de... Esse cara já esteve na presença de Sir Ozzy. John Michael Osborne. Vamos fazer tipo livre associação rapidinho? Manda. Quer ver? Então vamos fazer assim, eu vou lembrar. Manda, o que te marcou, quer ver? o que mexeu. Bom, a gente eu sou de 73, é uma geração que viu muita televisão. Então, de molequinho, morando em Bauru, eu sempre tive um fascínio por morar em São Paulo, porque eu sabia que em São Paulo estavam as pessoas que apareciam naquele tubo, né, na televisão. Sim. Então, com 5 anos de idade, eu já ficava pensando nisso. Então, uma vez, eu lembro, a primeira pessoa da televisão que eu vi foi a Paula Saldanha. Ela era uma apresentadora do Globinho. Era um programa infantil que passava na Globo. Era o Globinho. Era bonito porque a Paula Saldanha, depois ela ficou conhecida como uma repórter ambientalista junto com o marido. E ela era uma mocinha linda, assim. Ela parecia uma tia minha. Eu lembro... Eu era fascinado pelo jeito dela, como ela... Eu lembro que ela fazia matéria sobre ambientalismo, uma menininha de 5 anos, as árvores, né? Eu já menininho, e ela escreveu um livro que chamava O Praça 15.
Era uma historinha de um menininho na Praça 15, na rua do Rio de Janeiro, e eu fui autografar. Nossa, eu lembro até hoje, eu tinha 5 anos e ela autografou. Então eu vi a Paula Saldanha. E aí você vê aquela pessoa que tava no tubo na tua frente. Isso, eu pirava. Por isso que eu fui trabalhar rádio, televisão. Aí vamos lá pra frente, depois... Aí qual o primeiro show que eu vi na vida de alguém que aparecia na televisão? Show. Trio Los Angeles. Olha só. Calor de louco. Era o Marcinho e 2 mulheres dançando. Trio Los Angeles. Era uma coisa brega numa exposição de gado. E eu falei, o Trio Los Angeles. Eu só queria ir lá porque eu falei, eu vou ver o cara que aparece na televisão. Depois estourou o rock brasileiro, né? Rock in Rio. E eu tinha 12 anos, eu não podia ir em show sozinho. A minha mãe ou meu tio levava, ou minha mãe tinha a Sandra e a Vilma, que eram 2 irmãs que trabalhavam em casa. Porque a minha mãe dava 44 aulas por semana, não ficava em casa. Então tinham 2 irmãs, Sandra e Vilma. E ela pagava para elas irem com a gente, porque elas tinham acho que 16, então podia entrar. Então a gente ia nos shows no Luso, em Bauru. Vi o Paralamas, foi bem conturbado, foi rápido, eu não me lembro. Eu vi Barão com o Cazuza. Gente, olha isso, que legal. Foi legal. O Cazuza com uma calça apertada e ele ganhou um óculos. Eu lembro que tinha um shampoo nos anos 80 que vinha um óculos, que era um óculos. Sabe esse óculos que ele é de plástico, ele não tem lente, parece que você não tem enxerga, que é uma viseira verde. Ele botou... Porra, aí alguém jogou pra ele, porra, aí que massa, vou usar amanhã em Marília, né, que era o show de Cazuza. Aí, quer ver outra lembrança? E o Cazuza no palco era um fenômeno, né, ou não? Você que tava presente carisma, lá. Tá, né, fudido. Aí, vamos pular, assim, isso aí é 86. Aí lá, trabalhando na 89, o primeiro cara que eu vi e o elevador tava quebrado, a gente teve que descer junto, 17 andares, a gente postou uma corrida. Foi eu, o Rick Wakeman e o filho dele. Que era tecladista. Vamos de escada, vamos. Wakeman. Falei, caralho, tô postando corrida. Eu acho que se meu pai encontrasse o Rick Wakeman num elevador, ele desmaiava e ele não chegava no térreo. Porque... Aí foi isso. Aí lá na 89 conheci um monte de gente. O primeiro que eu entrevistei, eu não falava inglês direito, foi o Glenn Hughes, que era o baixista do Purple. Ele tava no trabalho solo dele. Também. Aí os brasileiros, sempre rolou. Dave Mustaine, várias vezes eu ouvi. Eu me lembro que ele era um cara que os jornalistas tinham medo de entrevistar e ele falava, porque existem bons e maus jornalistas. Mas eu me lembro dele em situação muito amistosa. Eu apresentei o Monsters of Rock de 94 ou 95. 95, o que veio o Ozzy. E o Megadeth tocou antes. E eu me lembro de estar ali, eu estava apresentando... Os caras da 89 não eram bobos, eles me botavam para apresentar porque sabia que eu era do metal quando era moleque, eu sabia lidar com quem estava lá embaixo. Porque locutor faz o quê? Morre de medo, porque o locutor vai lá, aê, vocês querem o quê? Ok, vou. O cara fala, bicho, sai daí. Aí cara. depois que acontece aquela chuva de latinha. Que joga banana. Que aconteceu com o Carlinhos Brown. Com Carlinhos Brown, ninguém entende o porquê. Então, porque você tem que conhecer com quem você está falando, né? Então eu ia apresentar, tive esse privilégio de ficar ao palco. E eu me lembro de estar vendo o show de uma banda, acho que era até... Nessa época você já tocava? Tocava, não, desde moleque. Eu tive banda em Bauru. Eu tive uma banda de covers de... A gente tocava, era Megadeth, Faith No More, Iggy Pop, AC/DC no final dos anos... Início dos anos 90, que era War Pigs on the Block. War Pigs on the Block. Não, e é um nome genial por conta do New Kids on the Block, né? Que era um sucesso nos anos 90. Mas enfim, aí de conhecer os caras, né? Pra gente não fugir. Sim. Então, nessa oportunidade, eu lembro de eu estar no palco assistindo. Era uma banda chamada Therapy, mas não é esse Therapy que tem hoje. Era um Therapy com um ponto de interrogação, uma banda inglesa. Eles estavam tocando e estavam Mustaine do meu lado, sentado num cabeçote de Marshall, assim. E eu lembro que aquilo era 95. Em 91 eu estava no Rock in Rio, no Maracanã, na primeira fila, abraçado. Você não precisava nem abraçar, era tanta gente que você soltava o corpo, você não caía. Eu vi a turnê do Rust in Peace, né, do Megadeth. Enfim, e nessa ocasião eu fui entrevistar o Ozzy, John Michael. Ele tinha, imagina, hoje eu tenho 49, eu lembro que ele tinha 46. E eu olhava e falava, este senhor, puta, então quer dizer que eu sou um senhor hoje, né? Mas eu não me vejo. É engraçado que muda a perspectiva. Pra caramba, é a tolerância fisionômica. Caramba. Mas eu me lembro que era uma coletiva e depois uma exclusiva. No Maxud Plaza, eu sempre passo ali na São Carlos do Pinhal, né, no hotel. Eu lembro que a coletiva, a hora eu sentei no sofá para aguardar, a hora que eu sento o Geezer Butler, aqui, o baixista do Sabá, lendo o New York Times. Porque ele fez o show da carreira solo do Ozzy nessa vinda. Não sei se era o Randy Castillo na bateria, enfim. Aí teve a coletiva e depois a exclusiva. Aí fui eu e a Paola Pelosini, que é uma amiga minha, cantora. Ela era apresentadora de rádio também na época. E a gente foi para entrevistar o Ozzy no 4º andar do Maxud. E ele tem aquele sotaque de Birmingham, né?
interior lá não é interior, mas de Londres, outro sotaque, né? Puta, eu não entendi, então tinha lá uma... E eu tenho em DAT essa entrevista e preciso arrumar um aparelho para um dia digitalizar. Deve ser uma bosta, porque eu não conseguia falar com ele. Mas eu me lembro de uma pessoa muito, ao contrário do que o personagem, vocês dizem, loucão, muito profissional, gentil, atencioso, respondendo as perguntas mais do que eu havia pedido, ele falando sobre os filhos e tal. Só que bacana. Mas um detalhe, que isso mistura um pouco o fato dele ter usado muita droga, mas também uma questão de quem faz muita turnê. O Ozzy não sabia, naquele momento da entrevista, onde ele estava, em que cidade ele estava. Ah, sim. Parece que aconteceu recentemente com a Anitta. Aconteceu alguma isso? coisa parecida assim? Porque tá pulando tanto de país e cidade que... Então ele falou, I got about Moscow, Mexico City. Mexico City, eu falei, John... Não, Mr. Osborne, eu falei, você está em São Paulo, você vai para o Rio e aí vocês vão para lá. Ok, sorry, super pedido desculpa. Não, isso eu imagino que não seja uma questão de... Eu me lembro do cheiro dele de perfume, eu não gosto de perfume, mas era um perfume que marcou. Tanto é que o dia que eu fui apresentar o show, eu tava no palco e bateu um vento e falei, puta, o homem tá aqui. Aí eu olhei, ele tava, cara, super quieto assim. Ele vira a chave quando ele entra. Olha muito só. Profissional. As pessoas acham que é só maluco, é muito profissional. Sim. E uma coisa... Não, como você disse uma vez para mim, essas bandas, elas são todas empresas e super estruturadas. Claro, e imagina. A equipe por trás daquilo. Então, não dá para todo mundo ser Axl Rose, que atrasa 4 horas. Claro, Se bem que eu acho que ele não tá fazendo mais isso. Não, imagina, faz 20 anos que ele não faz isso, né, cara? Quando aquela brasileira começou a agenciar, a gente saiu da heroína, eu acho, né? Você imagina se o Angus Young quebra um dedo. Não é o Angus Young que quebrou o dedo. São 200 pessoas, são 16 caminhões que chegam em Viracopos para trazer o equipamento. É muito problema, então é muito cuidado. Né? É uma coisa faraônica. Assim. Ninguém imagina o profissionalismo. Eu lembro assim, isso ficou muito marcado, porque eu era molequinho lá em 93, eu acho, quando o Michael Jackson veio para o Brasil e ele trouxe tudo em 2 Antonovs. O equipamento. E ele ficou no Mofarrege, no hotel. Eu lembro que eu fui lá em frente ver, eu não consegui ver o Michael. Para quem não sabe, o Antonov era o maior avião que foi fabricado na história. Né? Era porque recentemente foi destruído lá na Ucrânia. E ele trouxe, veio nesse, 2. O equipamento do show, de luz e tudo, foram 2 Antonovs para... Isso era muito, mas que ele abria a frente assim e desembarcava. Caralho. E assim, profissionalismo, esses caras não brincam, a gente subestima. É uma pena que no meu círculo, e talvez no círculo de muita gente que mora aqui nesse país, para você marcar um ensaio... Você sabe do que se trata. É um problema. Mas e é uma minha pena. namorada... Eu não quero nem saber. Então, você começa a querer se cercar de gente que faz um negócio. Eu acho ridículo quando alguém escreve um anúncio. Eu entendo por quê, mas isso demonstra uma coisa deprimente. Procura-se baterista para trabalho sério. Cara, trabalho é trabalho, não precisa ser sério. Não precisa nem falar que é sério. Todo trabalho tem que ser sério. Então, aí o seguinte, um amigo meu que tocava no Hyatt Hotel, acho. Fazia de jazz trio, né? Eles faziam fixo lá e a Madonna se hospedou com a equipe e os back vocal, dançarinos, para fazer os 2 shows os 2 últimos shows de uma determinada turnê dela, que era em São Paulo. Ela alugou os 2 andares de cima de salão para passar as danças e os passos. Você acha que ela precisa? Não precisaria. Pois é. Mas ela faz. Então, velho, NASA. Ontem eu sigo esse Daniel Glass, que eu falei que é o cara que tem essa tese, né, sobre a bateria como instrumento montado na América do Norte, inventado pelos americanos, compilado ali. Ele põe um Daniel Glass, ele põe pouca coisa, ele põe frases pequenas com uma identidade visual que você já sabe que é dele, né, o post, né? Opa, deixa eu ler. A de ontem era Obsessed. Ele está falando, sinto lhe dizer, se você quer estudar bateria, não sei o que, você está estudando, eu não posso pedir que você seja obcecado, né, que você viva isso o dia inteiro. Não posso, porque não há como eu pedir. Uma pessoa que você não precisa pedir para ela ser. Já é. Agora eu tenho uma notícia ruim para você. Se você não é obcecado por isso, você está lascado, porque tem um monte de gente na tua frente que é obcecado. Pois é. E esse cara vai tocar com o Megadeth. Por que o Kiko Loureiro toca com o Megadeth? Você imagina que sério que é aquilo? Quantos... Sim.
Não é nem quantas horas, que eu costumo dizer para meus alunos que é mentira. Quando o cara fala que estuda 8 horas por dia, é mentira. Não é 8 horas por dia. Não acontece. Mas que seja 5 minutos, ou esses 4:27 que falta para acabar o podcast. Se você parar 4 minutos compenetrado em uma coisa e fizer isso todo dia, no outro dia você vai ver que, mas é tão pouco 4 minutos. Você já fez aqueles 4 Eu quero 6. Não fica pensando de tem que ser 8 horas, não? Não, meu pai outro dia ele falou assim, não, você não, eu acho bonito porque você não tem talento, mas você não desiste. Aí eu achei sincero da parte dele. Mas olha que legal. Porque aí eu falei pra ele, não, é que você não tá entendendo, não é uma questão de desistir. Pra mim, é tipo respirar. Você consegue viver sem respirar? Não. Não, eu não Então, consigo viver sem tocar. Essa palavra, essa cilada chamada talento, que a gente poderia chamar aqui mais alguém, ficar 1 hora falando só sobre a existência ou não do tal talento, porque o que eu imagino quando uma pessoa fala talento, ela tá atribuindo que você nasceu algum ideal, que você nasceu predestinado com algo que foi trazido do oculto, né? Então você nasceu para os esportes. Eu não acredito nisso. Então, ou seja, acreditar é uma questão de fé. Eu acho que é muito mais você se constrói. Mas como é que uma criança de 3 anos tem os caras que já toca? Talvez porque ele tenha começado cedo a não se dispersar em outras coisas e ele, não, então quer dizer que se eu fizer, não, se eu fizer também, não, isso que você está falando, se eu fizer também, já está demonstrando que para você não entendeu qual é o rolê. Porque um cara que é obcecado, que curte muito, entusiasmado com uma coisa, ficar 6 horas trancado num quartinho tocando bateria, não é ficar assim, ele nem percebe, não passa. Ele pira naquilo. Já tô 6 horas aqui. Então, peraí, vamos voltar no pensamento do seu pai, olha talvez eu tenha essa divagação foi boa. Ele falou, engraçado, você não tem talento, mas você não desiste. Eu acho que é o seguinte, quem não desiste, porque é entusiasmado e obcecado em alguma coisa, ele vai ser observado como alguém que tem talento depois que ele realmente fizer algo que chamou atenção, não é? Exato. Aí essa pessoa vai falar, nossa, esse cara tem talento. Não, filho, você está prestando atenção em alguma coisa muito interessante que eu faço porque eu fiquei fazendo. Então, você não tem talento, mas não desiste. Não, talvez quando eu fizer alguma coisa com a excelência que você está imaginando, aí vem pessoas para... Você tem um dom, né? Você tem talento. É uma pena, né, cara? E desse jeito... Talento é nome de chocolate e dom é nome de um restaurante, não é? Acho que é do Alex Atala. É isso. O resto, bicho, é isso aqui, ó. Você que montou tudo isso aqui, tá lindão, cara. Gente, é maravilhoso conversar com esse cara. Eu me divirto, eu faço aula com ele. E a gente conversou mais, né? A gente só fica falando, tocando. Geralmente a aula é só a gente conversa via dedo, né? Hoje a gente bateu um papo mesmo. E a gente tirou um atraso de várias conversas que a gente desejava ter nessa... papo. Porra, animal. Gente, gostou? Foi legal? Caralho. Gente, muito obrigado. Você que assistiu aqui o nosso Burlesco e Cabuloso, o nosso podcast. Esse projeto ele começa com 5 episódios e depois a gente vê se a gente consegue um dinheiro para fazer mais. Tá certo, gente? Muito obrigado, beijo para vocês. Daniel, muito obrigado pela sua disponibilidade. Sou muito grato a você pelas dicas, pelas aulas, por tudo e por ter vindo aqui, ter aceitado. Obrigado. Deixa eu aproveitar e fazer uma observação, porque eu sei que isso aqui é toda uma produção. Eu estou vendo essa parede fake de tijolos. Olha, eu observei agora. Sabe aquele outro lado da parede que tem uma corda, uma escada, uma chave o quadro de chaves? Ele tá tão legal quanto esse lado, cara. ele comunica bastidores. Pense nisso. Faz um episódio ao contrário. Ilumina ali. Tá bonito pra cacete, legal. Velho. E é de verdade, né? É de verdade. Desculpa, mas eu olhei isso aqui agora. A gente tá falando de trampo. Ilumina um dia lá, experimenta iluminar lá. Tá muito legal, cara. Olha isso, tá... Eu falo, tá igual o jeans que desbota de verdade. Né? Aqui não, aqui é tudo preto e aí Essa parede. A gente botou aqui. Mas massa. Beijão, gente. Nós. Valeu. Semana que vem tem mais. Abraço.